Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Desatar Nós, com o tema de hoje falando sobre a questão da saúde mental feminina, mas atravessando também aqui da própria psicanálise, como que a psicanálise enxerga essa questão da mulher e como que a mulher ela teve presente aí na história da psicanálise como um elemento fundador, inclusive, né? Então, há aspectos importantes da saúde mental feminina que nós precisamos olhar com muito carinho, com muito cuidado, né, da forma como a mulher se apresenta no mundo enquanto sujeito vivente, né, a sua narrativa e as construções contemporâneas da mulher na nossa sociedade, tá bom? Então, esse vai ser o tema de hoje, fica comigo aqui no vídeo, que nós vamos desatar esse nó sobre a saúde mental das mulheres, a saúde mental feminina, tá bom? Então, bora lá? A psicanálise, ela nasce num momento histórico, ali no final do século XIX, muito significativo, né? A Revolução Industrial, as novas tecnologias, elas fazem com que a mulher ela entre para dentro do mercado de trabalho, né? Então, além, vamos dizer assim, de uma exaustão de um modelo vitoriano, né? Principalmente a gente está falando aqui do nascimento da psicanálise na Europa, as mulheres começam a, de alguma forma, enxergar um outro movimento de transformação social que vem nesse bojo, né, dessas transformações significativas ali dos modos de trabalho, dos modos de subjetivação que nós encontramos ali no século XIX. Existirá nesse momento uma epidemia, né, de uma patologia que então recebe o nome de histeria. A histeria ela é uma epidemia neurológica, né, que ataca ali as mulheres no século XIX, homens também, né, homens também são atacados por essa patologia neurológica, mas principalmente em 98% dos casos são as mulheres especificamente que vão ser vítimas, né, dessa nova patologia que recebe o nome então de histeria, que vem justamente do termo ésteres, né, que significa útero. Por isso recebe esse nome porque era uma doença própria das mulheres. Era dita uma doença das mulheres, né? E o Breuer, ele já está com essas pacientes na clínica que têm esses transtornos, né, neurológicos que se dão da seguinte maneira, né? Então, perde a visão, você enxerga normalmente, passa a ficar cego, você passa a não ouvir, muitas vezes o movimento do corpo, então perde o movimento dos braços, perde o movimento das pernas, né, fica paraplégico, né, alguns casos muito interessantes, inclusive, muito interessantes ali de glossolalias, de troca de línguas, né, então a paciente que normalmente vai falar ali, né, a língua austríaca, passa a só conseguir falar inglês, não consegue mais falar na língua austríaca, né, no alemão, etc. Então você começa a ver ali um fenômeno neurológico muito sério, e o Breuer ele não consegue localizar, nem nenhum médico neurologista consegue dar conta dessa patologia, porque é uma patologia que ela não está no cérebro, ela está no psiquismo, né? Isso é o que o Freud vai descobrir, obviamente. O Freud ele vai para a França estudar com um médico chamado Charcot, que ele estava desenvolvendo algumas metodologias para tratamento dessa patologia. Quando Freud chega à França, né, Salpêtrière, que é onde justamente está havendo esses tratamentos ali, que o Charcot está ali fazendo quase um talk show, né, ali mostrando para os outros médicos, então tinham centenas de médicos olhando, e o Charcot fazendo ali experimentos com hipnose, mostrando que, olha, na verdade essa doença ela não é uma doença fisiológica, ela não é uma doença neurológica, ela não é uma doença física, né, não é uma doença dos neurônios.
né? Ela é alguma coisa que ocorre na mente. Como que é possível existir, né, uma mente para além do cérebro? Né? Isso aí que então ataca os médicos ali. E o Breuer e o Freud começam a aplicar, a princípio, essas metodologias. E Freud então vai avançando nesse sentido, tentando fazer aquele processo, né, de dizer para o paciente o que ele tem que fazer, como é que ele tem que andar, até que uma paciente, a Ana O, ela vira pro Freud e fala assim: Freud, para de falar, você está me atrapalhando, deixa eu falar. Nesse momento se inaugura o que a gente chama de psicanálise, né? Porque então Ana O ensina pro Freud algo diferente, que é deixe-me falar, né? É a cura pela fala. Né? E aí o Freud, tá bom, deixa ela falar, né? Ele fica meio constrangido, mas ele vai deixar, né, a Ana O falar, porque ela dá uma bronca nele, né? Ele tá falando demais. E aí ela começa a. No que ela vai falando, ela vai ficando melhor. Ela vai melhorando, e ele fala: eu vou experimentar isso com os outros pacientes também. Então nós temos aqui na base da psicanálise uma mulher que fala, né, que solicita um lugar de fala, e a partir desse momento inaugura-se uma metodologia, porque aí o Freud, ele, muito atento, né, como um grande cientista que o Freud é, ele vai se apropriar então desse fenômeno e vai falar: opa, tem alguma coisa aqui muito interessante que nós precisamos olhar, né? Por que que quando eles falam, eles melhoram? E aí, enfim, o Freud e o Breuer publica ali em 1895 os estudos sobre histeria, e em 1900, né, essa é então publicada a interpretação do sonho, e na interpretação do sonho, então, Freud vai lançar então aí a teoria, que é a teoria que nós utilizamos até hoje sobre o inconsciente, né, que na verdade esse material todo ele está inconsciente, e a partir do momento em que eu falo, né, eu permito que o inconsciente encontre uma via. Essa via se dá através da análise, se dá através da transferência com o psicanalista, né? E aí, a partir do momento que há essa transferência com o psicanalista, o inconsciente identifica um lugar para ele despejar esses traumas recalcados da infância, e isso faz com que esse indivíduo, né, essa mulher, esse homem, eles possam então entrar no processo de cura, porque eles passam a falar. Né? E, obviamente, isso é o princípio, vamos dizer assim, a primeira ferramenta da psicanálise, e nos últimos 126 anos nós temos avançado muito nessa metodologia, e ela, obviamente, tem outras dimensões e outras camadas dentro da metodologia da psicanálise, que aqui não é um vídeo sobre método psicanalítico, né? Inclusive, no Brasil, né, só para eu fechar esse parênteses histórico, né, no Brasil, né, a Virginia Bicudo é a primeira mulher a fazer análise no país, no Brasil. É a primeira mulher a se tornar psicanalista, né, e a primeira não médica, né, a se tornar psicanalista, a fazer análise, né, inclusive na América Latina. Porque vocês sabiam que, assim, para você ser psicanalista, você precisava ser médico. Né? E a Virginia Bicudo, uma brasileira, que faz um estudo racial, né? Inclusive a pesquisa dela é sobre a questão racial né, da mulher negra, e ela usa o Freud, né, para poder se entender, e ela usa o Freud como uma ferramenta de compreensão da realidade. Então, é uma das primeiras a fazer um estudo aplicado de psicanálise em contextos, né, raciais. Quando a gente pensa nas mulheres nos tempos contemporâneos, nós temos outras patologias. Né? As mulheres hoje enfrentam, e a gente pensando aqui no Brasil, muitos fatores estressantes, uma questão do esgotamento, né, dessa identidade. Afinal de contas, né, como que a mulher consegue sustentar essa identidade toda bagunçada, né, do que é, não, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou delicada, eu não posso ter uma posição de liderança, né, então essa identidade narrativa da mulher, ela vai para um lugar de um esgotamento, da tentativa de construir uma personagem, né, e ao mesmo tempo, esse mal-estar dessa jornada invisível, né, então assim, a mulher, ela precisa, né, carregar uma carga mental muito maior do que necessariamente o lugar que ela ocupa, né? Então ela precisa carregar
a responsabilidade de ser mulher, de ser mãe, de ser esposa, de ser a líder da equipe, ou então de ocupar o seu lugar de trabalho, né? A gente pode falar também aqui, né, pensando nesse lugar, né, da pele, né, nesse lugar da composição, por exemplo, da interseccionalidade, né, o que, que é ser uma mulher, que ao mesmo tempo é uma mulher, mas é uma mulher periférica e é uma mulher negra. Né? Então a gente também, vocês percebem, a gente consegue ainda, a partir de um olhar de interseccionalidade, observar essa complexidade desse psiquismo através de muitos lugares de sofrimento. Né? São muitos lugares que são imputados a essa mulher que ocupa esse lugar, e, ao mesmo tempo, essa violência simbólica, física, digital. Né? Então, como que a mulher é exposta, né, no contexto digital, no contexto da mídia, né? É o corpo da mulher que é exposto o tempo inteiro. Quer dizer, a mulher ela é vista como um objeto, né? Como aquela que é um objeto para uso, né, do masculino. Né? Então, para vocês verem como esse preconceito, essa violência simbólica sobre o corpo da mulher, como um corpo que não lhe pertence, né, atravessa essa saúde mental da mulher. E por último, assim, esse lugar de isolamento. Né? A mulher ela acaba sofrendo muito porque ela tem pouca rede de apoio. Né? Essa violência, tanto física quanto simbólica, mesmo quando denunciada, ela é pouco amparada, né? A família não ampara essa mulher quando ela recebe violência, seja física, seja simbólica, né? A família manda a mulher de volta para o ambiente de violência, né? A mulher pode até fazer ali uma denúncia, ir até uma delegacia e fazer uma denúncia de violência, e ela volta para o mesmo ambiente, e aquela velha história, né? Ah, mas tudo vai dar certo, volta lá, e enfim. Além de outras camadas aqui que eu não quero trazer no vídeo para o YouTube não entregar, né? Mas assim, há camadas aqui um pouco mais complexas ainda sobre essa violência simbólica que as mulheres sofrem, e tudo isso é importante para a gente trazer para a clínica, tá bom? Então, vamos pensar nisso também. E tem uma frase muito interessante do Lacan, que ele fala assim: a mulher não existe. E ela é extremamente criticada, porque às vezes não se há uma compreensão, né, da obra ali, em qual contexto que o autor está dizendo. A obra, a frase, ela é retirada da obra sem o contexto, como muitas coisas que a gente ouve em rede social, né, essas coisas de frases fora de contexto. Mas quando o Lacan fala isso é muito fundamental para a gente pensar a questão da saúde mental feminina. A significação fálica, né, o falo, como a gente diz, né, em psicanálise, não confundir com o órgão reprodutor masculino, mas como um fator agregador. E um fator agregador, eu gostaria aqui nesse vídeo, para tornar mais fácil de compreensão, né, para a audiência, para você que está assistindo esse vídeo, né, um fator agregador ele está ligado a poder. E o poder, ele obviamente ficou na mão masculina por milênios. Os homens tinham poder, né? O poder da força, o poder através da violência. E a mulher, como ela não tem a violência, né, ela não tem o poder da violência, ela ficou então na ausência desse poder, desse falo. E o homem a falta, né? O homem luta, e ele tem o medo, tanto que a noção de castração, né, de finitude, que está presente ali na psicanálise, nesse conceito de castração, ele vem justamente disso. O que é a castração? Né? Você não ter o falo, ou seja, você não ter poder, você não ter poder sobre. Né? E essa noção de poder, através da força e através da violência, ela vai decaindo por conta desse movimento que eu acabei de falar para vocês, que foi a industrialização no século XIX, que continua até hoje. Né? A gente vive esse processo de avanço de tecnologia que fez com que não existisse mais diferença de força ou de poder, né, diferenças fálicas, que separasse o homem da mulher. Hoje, o homem e a mulher, eles podem fazer praticamente as mesmas funções. Essa relação de poder, essas relações de controle, né, principalmente que o homem quer manter a qualquer custo na sua mão, ao custo da saúde mental da mulher, ela é uma ilusão, e que ela vai ser tomada logo mais, assim, já foi, né? As tecnologias já fizeram isso. Como eu disse aqui, funções que eram extremamente masculinas hoje não precisa mais.
Então, quando a gente fala de um psiquismo da mulher, ou seja, essa mulher não existe, é no sentido de que assim, o homem sempre foi aquele que teve um modelo. A mulher, ela tem uma característica muito própria, né? Então, quando você pensa em analisar o homem ele está sempre se batendo com modelos, com ideais de masculinidade. A mulher não, ela não tem um ideal de feminilidade, né? Esses ideais de masculinidade, por exemplo, que se impõem à mulher, a maternidade, o cuidado, o carinho, as emoções, né? Tudo isso não é da mulher, isso é uma coisa imposta socialmente, né? Mas o homem, ele depende muito desses modelos, desses ideais de masculinidade, né? De poder, de força, né? Ah, eu sou o alfa, é aquele que manda, é aquele que dá a ordem, eu chego, eu falo, os outros fazem. Ou seja, o lugar de poder, né? O lugar fálico, né? Então, não tem como você falar assim, o termo que a gente usa, né, em antropologia, em filosofia, o homem, quando a gente fala de humanidade, né? Vocês sempre ouvem isso, né? O homem, né? A história do homem, né? Então você vai contar a história da humanidade, você fala a história do homem, né? O homem passa a ser uma espécie de universal do que é certo e do que é errado. E a mulher não, ela não é universal de nada, portanto ela é uma particularidade. Então, quando a gente pensa a saúde mental da mulher, a gente está pensando na sua particularidade. Cada mulher tem o seu jeito de agir no mundo, de lidar com a sua narrativa, de lidar com a sua existência. E que a gente não faça o erro do passado de não deixá-las falar. Nós precisamos que elas falem. Porque na medida em que a mulher fala, ela se cura. Né? É a cura pela fala. Então, deixa a mulher falar, né? Esse é o recado da clínica. Né? A clínica ela está aqui para ouvir as mulheres precisam ser ouvidas, né? E eu acho que essa passagem histórica do nascimento da psicanálise, ela fala muito sobre isso. Né? A psicanálise nasce de uma mulher que exige um lugar de fala. E por isso nós precisamos oferecer esse lugar de fala. É claro que agora, hoje, para todos, né, homens e mulheres. E vamos observar as nossas subjetividades contemporâneas. Essa mulher que trabalha, essa mulher que é mãe, essa mulher que vive o estresse, essa mulher que tenta ocupar o lugar de gerência, esse lugar de liderança, que não recebe respeito. Enfim, tudo isso que vocês já conhecem bem e que são assim os elementos contemporâneos de uma clínica para falar sobre a saúde mental da mulher. É uma reflexão aberta, tá bom? Para a gente abrir um debate aqui sobre a questão da saúde da mulher e trazer isso a partir desse olhar da psicanálise, né? E como é importante a presença feminina na psicanálise. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clique nos links abaixo. Nosso curso aqui sobre educação emocional. Marque um horário para a gente conversar, tá bom? Assim, os links aqui embaixo são para a gente conversar mais, né? Conversar melhor, se aproximar, ter uma aproximação maior, tá? Nesse processo aqui da nossa transferência. E não deixe de compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!